A vida se espalha pelo universo de maneiras inesperadas. Pode ser que ela se espalhe antes mesmo de se tornar vida, pode ser que ela viaje por raios ou rochas, ou quem sabe, pode ser que isso aconteça de forma acidental ou planejada. Vamos ver agora que essa longa epopeia da vida nesse universo se passa não só em mundos rochosos, mas também no grande teatro cósmico entre eles. Eu estou falando da panspermia. Vamos ver o que acontece em uma espécie de pré-panspermia, depois vamos ver como são as coisas na panspermia em si, e por fim veremos um tipo dela que é planejada por seres inteligentes. Vamos lá. Olhe para essa imagem. Bem aqui nós temos o espaço interestelar. É aqui onde o vácuo do espaço toma de conta entre uma estrela e outra. E é claro que as coisas aqui não estão representadas exatamente em escala. Bem aqui temos o nosso Sol. E aí, em sequência, temos os planetas que completam o nosso sistema solar. E aí nós podemos até estender para toda a sua zona de influência, para além dos planetas. E bem aqui do outro lado temos o sistema mais próximo do nosso, um conjunto formado por 3 estrelas. Esse aqui é Alpha Centauri. E aí também temos a sua zona de influência e esse espaço escuro aqui, que é o espaço interestelar. E esse espacinho aqui, que parece minúsculo nessa imagem fora de proporção, corresponde a uma distância de cerca de 4 anos-luz, ou por volta de 40 trilhões de quilômetros. E isso parece ser espaço suficiente para muita coisa, inclusive para a vida surgir, apesar das condições parecerem terríveis. Geralmente, quando a gente pensa onde a vida pode surgir, a gente imagina um lugar que tem um chão, uma atmosfera e uma temperatura onde a água líquida possa existir. E bom, tudo isso poderia acontecer em, quem sabe, numa lua ou em um planeta, mas não no vácuo do espaço. O vácuo do espaço não possui nenhuma dessas coisas. Mas será que ainda assim é possível a vida existir por ali? Bom, a verdade é que no vácuo do espaço as temperaturas são muito baixas, próximas do zero absoluto, o que seria menos 270 graus Celsius. E com isso, é claro, nós não podemos ter água líquida. E lá no vácuo do espaço não tem atmosfera, muito menos um chão. Então assim não daria para surgir, por exemplo, uma forma de vida unicelular. E muito pior, coisas mais complexas do que isso, sei lá, tipo uma capivara. Isso é bem difícil de ser gerado no espaço. Então, pois é, eu não posso mentir para você e dizer que podem existir capivaras flutuando por aí. A verdade é que se a gente olhar para o canto certo do universo, nós podemos encontrar isso aqui. Essa é a nebulosa de Orion, a fábrica de estrelas massivas mais próxima de nós. Isso aqui está mais ou menos a uns 1450 anos-luz de distância da gente. E a nebulosa em si, ela está dessa metade para cá. E aqui nesse anel de poeira temos cerca de 1000 jovens estrelas. Porém, especificamente bem aqui, nessa parte bem luminosa, nós descobrimos algo bem interessante graças a esse carinha bem aqui. Esse aqui é o Observatório Espacial Herschel, o maior telescópio de infravermelho já lançado na sua época. E foi ele que foi responsável por apontar os seus sensores para exatamente essa região bem aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Bom, imagine que bem aqui nós temos estrelas massivas se formando. E bem aqui temos o nosso telescópio atento para elas. E naturalmente essas estrelas aqui vão produzir ondas de luz de vários comprimentos diferentes, mas vamos focar aqui somente nas de infravermelho, que é o espectro de luz que o nosso telescópio consegue captar. Certo, então existem vários comprimentos de onda diferentes dentro do espectro do infravermelho. Uns têm um comprimento de onda maior e depois outros intermediários, assim por diante, até a parte onde o comprimento de onda é menor. Tudo isso aqui está sendo emitido por essas estrelas e tudo isso aqui está caminhando direto ao nosso telescópio. Sendo que existe um detalhe: nem todas essas ondas de luz que estão sendo emitidas pelas estrelas chegam até o nosso telescópio. Na verdade, o Observatório Espacial Herschel, ao invés de captar todas as ondas que deveria, percebeu que algumas delas estavam faltando. E assim, isso parece estranho, porque o que poderia ter roubado ou talvez
absorvido esse padrão de ondas faltantes? Bom, a resposta é a poeira. A própria poeira da nebulosa de Órion fez isso. E o que é mais incrível é que, por causa disso, nós podemos saber do que é feito esses grãos de poeira. Cada elemento da tabela periódica possui um certo padrão único de absorção de luz. Uns absorvem mais certos comprimentos e outros comprimentos. E nós sabemos exatamente o padrão de absorção de cada elemento. Logo, então, basta olhar para o padrão de coisas faltando aqui, que foi captado pelo nosso telescópio, e perceber que, bom, se está faltando isso aqui, então o elemento tal deve ter absorvido. Tá faltando esse outro negócio aqui, então um outro elemento deve ter absorvido, e assim por diante. Com base nessas coisas faltando, nós sabemos que elementos absorveram essas ondas por aqui, no meio dessa poeira na nebulosa de Órion. E aí o resultado é que essa poeira da nebulosa de Órion possui hidrogênio e íon de carbono. E o íon de carbono basicamente é um carbono com um elétron a menos, por isso que ele fica meio positivo. E é claro que se temos esses dois, nós íamos ter também a mistura deles, o CH+. Isso daqui também é encontrado lá na nebulosa de Órion, que pode ganhar um elétron e pode perder a sua carga positiva, ele pode ficar neutro. Então beleza, no final das contas nós temos isso aqui, o CH, temos o CH+, temos o hidrogênio e temos o carbono. Esses aqui são os primeiros passos para se construir, por exemplo, uma célula ou até uma capivara no espaço. A vida, como conhecemos, uma célula, uma unidade básica, possui na verdade muitas moléculas grandes e complexas para conseguir manter a sua forma e fazer cópias de si mesma. A membrana celular e também o DNA no seu núcleo e diversas outras estruturas celulares e outras coisas ainda menores boiando por aqui no meio, a grande maioria de tudo isso é feito de moléculas grandes. E para você ter uma ideia, olhe só para, por exemplo, isso aqui. Isso aqui nada mais é do que uma enorme molécula. Essa aqui é a lactato desidrogenase A, uma enzima, uma proteína que é encontrada em quase todas as células vivas na Terra. E isso aqui é simplesmente essencial para a vida. E assim, não vem muito ao caso o que esse negócio faz exatamente, mas olha o tamanho desse negócio. Ela é tão grande que eu levaria várias horas para contar quantos átomos tem aqui. São mais de 16 mil átomos, sem contar os de hidrogênio. Bom, e se isso não é o suficiente, saiba que se a gente pegasse uma célula e tirasse daqui de dentro do seu núcleo todo o seu DNA e esticasse ele todinho, nós teríamos algo equivalente a uma tira de aproximadamente 2 metros. Basicamente o tamanho da porta do seu quarto. Ok, isso realmente é bem impressionante. Mas o que isso significa? Significa que se a vida precisa de moléculas grandes e complexas, é preciso encarar elas como se fossem grandes e complexos encanamentos. Os encanamentos de uma cidade que precisa de um formato em específico. Tá, então vamos supor que você tem uma empresa que constrói exatamente isso. Você vai ligar por encanamentos essas casas todas da cidade. E como que você monta do zero um encanamento desses? Bom, com pedacinhos pequenininhos, com tubos e conexões. Tá, então vamos montar esse encanamento. Esses tubos e conexões podem ser distribuídos ao longo do encanamento para formar a estrutura grande e complexa necessária. E note que nós precisamos de pedacinhos diferentes. Uns que são só um traço, outros que são um T, e assim eles juntos conseguem formar o que é necessário. E olha só que coisa interessante aqui. Os pedacinhos mais versáteis são aqueles que possibilitam mais ligações. Um pedacinho como esse aqui só pode fazer no máximo 2 ligações. Um pedacinho como esse aqui, 3. E nós podemos ainda imaginar um outro que faz ainda mais ligações, que faz 4 ligações. Logo, podemos dizer que esse aqui é não tão útil, esse aqui é mais ou menos útil, e esse aqui
é o mais útil. Com isso aqui dá para se criar várias ramificações. E nós podemos usar várias vezes essa pecinha, mesmo que ela não pareça tão necessária. Por exemplo, se nós queremos fazer um encanamento em uma cidade muito pequena, só com 2 casas, digamos, nós bem que poderíamos usar apenas os pedacinhos que fazem 2 ligações. Isso aqui parece a coisa mais simples a se fazer. Mas lembre-se que você não precisa fazer um só modelo de encanamento para uma cidade. Você precisa fazer diversos modelos para muitas cidades. São vários tipos de encanamentos que você precisa fazer. Então, com isso em mente, você tenta simplificar o máximo possível o processo de montagem e a quantidade de diferentes tubos e conexões. Então você decide comprar do seu fornecedor apenas os pedacinhos que fazem 4 ligações e praticamente mais nada. E por causa disso, na hora de fazer uma linha reta em uma cidade com apenas 2 casas, ao invés de você usar aquela boa e velha tira reta que vai simplesmente de um ponto a outro, você acaba fazendo desse outro jeito, com pedaços de 4 ligações. E eu sei, isso aqui parece mais desnecessário. E eu concordo, mas isso é melhor porque você só precisa comprar esse tipo de pedacinho que faz 4 ligações. E é ótimo, você só precisa comprar um tipo de pedacinho. Você simplifica a sua vida na hora de conseguir construir uma grande diversidade de encanamentos para outras cidades. Porque com esses pedacinhos você pode, por exemplo, construir um encanamento que pode abastecer mais casas. Ou de repente você pode fazer outros formatos. Isso aqui é ótimo, mas tem um detalhe. O que fazer com todas essas pontas abertas do encanamento que não estão ligados a nenhuma casa? Bom, aí é só tacar uma ruma de tampinhas, que aí essas tampinhas elas fazem só uma ligação. Agora sim, perfeito. Tudo tampadinho. E aqui nós construímos algo mais complexo, usando apenas tampinhas que fazem uma ligação e pedaços de encanamento que fazem 4 ligações. Nós só temos 2 unidades básicas para construir coisas complexas. Vários tipos de coisas complexas. E bom, durante esse tempo todo nós deixamos a entender que encanamentos podem ser comparáveis a moléculas. Encanamentos grandes e complexos podem ser comparáveis às moléculas grandes e complexas necessárias para a vida. Como você pode já estar imaginando, esses pedaços de 4 ligações e essas tampas que fazem uma ligação podem ser comparados a átomos. E quais os átomos que fazem, respectivamente, 4 e uma ligação? Sim, o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Então olha só, nós podemos substituir os pedaços que fazem 4 ligações por carbono e as tampinhas que fazem uma ligação pelo hidrogênio. Com isso nós criamos uma cadeia ramificada de carbono e os hidrogênios. E quando nós temos hidrogênios e carbonos dessa forma, nós temos um hidrocarboneto. Mas espera, se a gente pegar a tabela periódica, nós podemos ver que existem outros átomos que fazem essas mesmas quantidades de ligações. Além do hidrogênio, nós temos outros elementos aqui embaixo dele que também fazem uma ligação apenas. E também, além do carbono, nós temos que esses outros átomos embaixo dele fazem 4 ligações também. Tá, então por que a vida usa especificamente o hidrogênio e o carbono para construir as suas grandes e complexas moléculas? Bom, isso acontece porque além da gente ter que se preocupar com a quantidade de ligações, nós temos que olhar para a qualidade dessas ligações. Esses átomos, em específico, possuem propriedades químicas que tornam suas ligações mais estáveis entre si e outros elementos da tabela periódica. Então isso torna o hidrogênio e o carbono, a base do hidrocarboneto, muito adequados para se fazer moléculas grandes. Porque imagina só, se você tem uma molécula bem grande e bem complexa como essa aqui, com dezenas de milhares de ligações, então você tem muitos lugares em que a molécula pode se quebrar. Ou seja, são dezenas de milhares de oportunidades para acontecer uma quebra. E basta uma dessas ligações se quebrar para que a molécula inteira perca seu formato original e a sua função. Isso seria muito trabalho para construir algo que ia durar
pouquíssimo tempo. Por isso que a vida, a princípio, poderia ser feita, sei lá, por exemplo, de silício ao invés de carbono. O silício também faz 4 ligações, mas isso é difícil e improvável. As ligações do silício não são tão estáveis quanto a do carbono. E assim, nós não podemos dizer que é absolutamente impossível de existir vida baseada em silício, porque o universo, bom, ele é muito grande. Pode ser que exista algum lugar onde essas condições perfeitas para a vida baseada em silício possam ocorrer, mas até agora, além da Terra, nós não encontramos nada. Nem vida baseada em silício e nem vida baseada em carbono, nem em nenhuma lua e nem em nenhum outro planeta, e muito menos no vácuo do espaço. Pois é, a gente não encontrou no espaço a vida em si, mas encontramos algo próximo na poeira estelar. A poeira de jovens estrelas, ou aquelas ainda em formação, como o nosso Sol já foi um dia, podem conter carbono e hidrogênio presentes nessas e em outras formas. E aí imagine só que nessas formas o carbono e o hidrogênio poderiam receber muitos raios da estrela em formação, ou da jovem estrela, como foi o caso do nosso Sol uma época. E tudo isso poderia se agitar bastante, porque quando você está aquecendo algo com os raios de uma estrela, você está dando energia térmica. E o que é energia térmica? É a agitação, é quando essas moléculas começam a girar, a zanzar por aí, e assim elas ficam mais reativas, porque elas podem, por exemplo, se chocar para formar outras coisas ligeiramente mais complexas. Então o carbono e o hidrogênio, agitados pela energia térmica, fazem ligações com mais facilidade. Eles se tornam mais reativos, podendo assim, então, aumentar cada vez mais a complexidade. E aí essas ligações vão se acumulando e pela obra do acaso as cadeias de hidrocarboneto vão crescendo e ficando mais complexas, assim surgindo os blocos da construção da vida lá no espaço, incluindo nesse lugar bem aqui. Esse aqui é Bennu, um asteroide do nosso sistema solar. E olha só que loucura, nós fomos capazes de enviar uma sonda, fazer com que ela entre em contato com esse enorme asteroide e assim consiga, através de um bracinho robótico, retirar uma amostra. E nós trouxemos essa amostra de volta para a Terra. E sabe o que nós achamos? Simplesmente dos 20 aminoácidos que a vida na Terra usa para construir as suas complexas proteínas, nós encontramos 9 em Bennu. Então, veja bem, nós temos a confirmação de que em um único asteroide, por aí vagando pelo espaço, tem sozinho quase metade do que é necessário para se construir qualquer proteína complexa de seres vivos, incluindo essa aqui. E além disso, em Bennu, nós encontramos simplesmente todas as 5 bases nitrogenadas, as letrinhas que compõem o RNA e o DNA. Com essas letrinhas dá para escrever qualquer gene que conhecemos, e tudo isso em uma única amostra de um único asteroide que está por aí, vagando no espaço. Então, com isso, parece que falta pouco para que a vida possa surgir ali no espaço. Porém, vamos com calma, porque existe um limite para o grau de complexidade que esse processo pode gerar. E o espaço ainda parece ser um lugar muito improvável para uma célula surgir. Ou uma capivara. Lembre-se que estamos falando de um lugar onde as condições, até onde sabemos, são muito duras para a vida em si, mas talvez nem tanto para as sementes da vida. A verdade é que existe uma hipótese de que o espaço pode não ser o melhor lugar para o surgimento da vida, mas pode ser o melhor para o surgimento dos blocos de construção da vida. Justamente os aminoácidos e as bases nitrogenadas, e quem sabe também açúcares e outras coisas mais. Esses blocos todos talvez possam ser mais facilmente formados no espaço. Mais fácil no espaço do que até em planetas e luas. Pegando esses bloquinhos que são criados no espaço, planetas e luas podem juntar e assim
formar a vida. Ou seja, o espaço poderia criar esses blocos, essas sementes da vida, e aí elas, talvez na forma de poeira, talvez na forma, quem sabe, de um asteroide, assim como Bennu, isso tudo poderia cair em planetas e luas. E aqui nesses lugares, graças a essa grande ajuda do cosmos, poderia dar origem à vida. Então seria como se o espaço desse uma assistência para que mundos, alguns planetas e luas espalhados pelo cosmos, pudessem então fazer o gol. É como se o espaço fosse incapaz de gerar vida por si só, mas ainda assim ele é capaz de ser o responsável por algo ainda mais importante. Ele é responsável por espalhar as sementes da vida pelos mundos. E a maioria desses mundos pode não gerar vida, mas por obra do acaso e dos grandes números, eventualmente essas sementes vão cair e encontrar o lugar certo. Elas vão florescer. E talvez seja por isso que até hoje não conseguimos explicar ao certo como a Terra sozinha foi capaz de gerar vida. E talvez explicar isso seja impossível, porque o nosso planeta não fez isso sozinho. Ele fez como parte de um contexto cósmico muito maior. Nós somos filhos de poeira cósmica. Agora, e se a vida já estabelecida de um planeta fosse para outro? Na escuridão do céu de Marrocos, às 2h18 de julho de 2011, isso aqui ilumina os céus. Era uma bola de fogo brilhante e amarela, que depois ficou verde e depois se dividiu em duas partes, causando em seguida 2 estrondos sônicos. Essas palavras e essas imagens são baseadas em uma descrição de uma testemunha que observou tudo. Porém, ninguém viu exatamente onde esses fragmentos caíram. Foi somente em outubro que nômades marroquinos em áreas remotas começaram a achar várias coisas muito estranhas. Esse aqui é simplesmente o maior fragmento daquilo que caiu do céu naquela noite. E isso pesa um pouco mais de 1 quilo. E aí mais tarde esse fragmento foi levado para se fazer um teste. Um teste que descobriu um detalhe que acabou mudando tudo. Essa aqui é a sonda Viking da NASA e ela foi enviada até Marte nos anos 70. E aqui nesse planeta essa sonda fez várias medidas que acabou ajudando a descobrir as características únicas dos gases marcianos. E aí adivinha só, essa rocha que encontraram em Marrocos tinha um pouco de gás preso nela. E eles viram que esse gás simplesmente dá um match perfeito com o gás marciano que Viking encontrou. Essa rocha, na verdade, não veio de qualquer lugar do espaço. Ela veio de Marte. Ela veio de Marte e caiu exatamente na Terra, em Marrocos. Esse é o meteoro Thyssen. E o que é mais interessante é que fizeram testes para saber se havia vida aqui, mas nada foi encontrado, infelizmente. Mas nós achamos matéria orgânica complexa. É interessante, porque até hoje nós então recebemos meteoros marcianos com matéria orgânica complexa. Então, será que não seria talvez uma grande loucura dizer que no passado nós de repente já recebemos vida de um mundo alienígena vindo de um meteoro? Será então que a vida na Terra não começou aqui? Será que nós somos frutos de uma panspermia cósmica? Bom, panspermia é uma hipótese que diz que a vida pode surgir num mundo e acabar se espalhando para outros de alguma maneira. E o problema está nessa maneira. A princípio, as maneiras de fazer uma viagem acontecer, tipo daqui para lá ou de lá para cá, parecem, bom, um tanto quanto improváveis. Ainda mais que seria algo totalmente sem querer. Por isso que a hipótese da panspermia acabou não sendo tão levada a sério. Porém, isso vem mudando. Esse aqui é o fungo Circinella muscae. E essa aqui é a bactéria Micrococcus albus. E ambos são micro-organismos que foram encontrados em uma altitude de 77 quilômetros. Isso é basicamente a maior altitude que nós já encontramos micróbios. E isso realmente é bem alto. Mas ainda assim,
não é o espaço. É meio debatível exatamente onde que termina a atmosfera terrestre e quando que começa o espaço. Existe uma espécie de linha borrada entre os dois. Mas nós somos seres humanos e gostamos de inventar coisas. E assim, normalmente, nós cravamos que aqui é o limite que separa um do outro, a uma altitude de 100 quilômetros. Porque você sabe, né? Nós humanos gostamos de números redondos e bonitinhos. É muito aesthetic. Tá, então realmente esses dois seres vivos aqui, eles não foram encontrados acima dessa linha. Eles foram encontrados abaixo, a 77 quilômetros. Eles ainda não estão no espaço. Tá, então isso significa que nós não vamos encontrar nunca um ser vivo acima de 77? Nós nunca vamos encontrar nada vivendo no espaço? Claro que não! O fato da gente não ter achado nada muito além de 77 quilômetros não quer dizer que é um fato da realidade. Quer dizer, talvez que seja só culpa nossa, porque é difícil coletar micro-organismos tão alto. Nós não temos ainda métodos tão bons, mas nada impede da gente fazer umas estimativas. Olhe só para esse gráfico. Ele nos mostra a densidade microbiana pela altitude que são encontrados. Cada linha dessas representa um estudo em que uma certa densidade de micróbios foram encontrados. Com isso você consegue perceber alguma tendência se formando? Quanto maior a altura, menor vai ser a densidade de micróbios. Com isso é possível traçar uma linha que mostra não uma determinada espécie, mas uma tendência geral. Por isso que apesar das maiores altitudes serem encontradas abaixo dos 100 km, é possível ainda assim que existam seres muito além disso. Se a gente assumir esse ritmo de diminuição de densidade de micróbios, podemos encontrar muito, mas muito pouco micro-organismo aqui no limite superior, algo que ultrapasse 700 quilômetros. Vão ser realmente poucos que você vai encontrar, mas ainda assim vão existir. E com isso surge um efeito interessante. Vamos dizer que aqui está a Terra, e esses cubinhos brancos aqui são seres vivos em grandes altitudes. As coisas não estão exatamente em proporção, mas vamos analisar uma coluna de seres vivos em grandes altitudes aqui. Sendo que, como nós sabemos, a Terra não está sozinha no espaço. Nós temos o Sol não muito longe daqui. E o nosso Sol, como você sabe, emite muita radiação, que, como você sabe, a radiação do Sol aquece o nosso planeta e torna a vida possível aqui. Mas isso tem um efeito bizarro. E para entender isso, vamos dizer que a radiação, a luz, os fótons são representados por esses cubinhos vermelhos. E bom, eles não possuem massa, mas eles possuem momento de movimento, como eu expliquei em um outro vídeo do canal. Então eu sei que isso pode parecer estranho, mas esses fótons, eles se comportam como pequenos pacotes que podem empurrar coisas. Eles podem ir do Sol e acertar a Terra. E aí depois vem outro fóton e empurra mais um pouco. E depois mais e mais. E vários fótons vêm do Sol para acertar a Terra. E o que acontece? Eles vão empurrando a Terra para cada vez mais longe. E assim vamos todos viajar pelo espaço profundo. Ou pelo menos é isso que deveria acontecer. Mas não acontece, porque o nosso planeta é enorme e muito massivo. Então os fótons são muito pequenos e não chegam nem perto de ter a capacidade de empurrar o nosso planeta de uma forma perceptível. Já micro-organismos são pequenos. Eles são micro. Esses micro-organismos em grandes altitudes podem acabar sendo acertados por fótons. E aí é como se fosse uma sinuca, porque o nosso Sol dá uma tacada, faz o fóton viajar e atingir um micro-organismo em altas altitudes e faz ele ser jogado para longe. Depois vem outro fóton e aí vai e acerta outro micro-organismo. E aí os fótons vão acertando micro-organismos e aí eles vão sendo espalhados. Depois de muitos fótons saírem do Sol e acertarem os micro-organismos em grandes altitudes, isso faz com que eles acabem sendo todos jogados para longe. E assim o Sol faz com que a Terra fique constantemente espalhando vida pelo sistema solar
e o resto da galáxia. Essa é a radiopanspermia. Porém, tem um sério problema com essa hipótese. O problema é que a radiação do Sol é apenas extremamente mortal, ou pelo menos se você estiver no lugar errado. Para deixar isso claro, vamos adicionar isso aqui ao nosso esquema. Essa aqui de azul claro é a nossa atmosfera terrestre. E note que ela é muito mais densa aqui próxima da Terra. Porém, quanto mais distante, quanto maior a altitude, mais rarefeita ela fica. Em uma baixa altitude, significa que eles vão estar tranquilos, porque essa radiação vinda do Sol vai ficar enfraquecida, porque a atmosfera terrestre vai fazer com que ele perca energia. Então, enquanto micróbios estiverem aqui, uma baixa altitude próxima da superfície terrestre, os fótons podem até entrar na atmosfera e acertar esses micro-organismos, mas esse fóton vai estar enfraquecido pela atmosfera. Então a radiação chega fraquinha, ótima para a vida. Agora, se esses seres estiverem lá no alto, o fóton pode acertar esse micro-organismo com força total, o que é algo terrível para a vida. Então o coitado desse micro-organismo que é acertado por esse fóton, além de ser jogado para longe, o pobre do micro-organismo, bombardeado por radiação, vai ter suas ligações de moléculas desfeitas, suas estruturas quebradas e a informação do DNA destruída. Então, mesmo que a gente desconsidere outros problemas do espaço, isso aqui por si só, digamos que já é o suficiente para acabar com qualquer forma de vida que conhecemos. Mas aí você pode dizer que, calma aí, ainda existem os tardígrados. Todo mundo sabe que os tardígrados são famosos por serem muito resistentes. Eles são capazes de entrar em um estado de animação suspensa. Eles se transformam nessa coisinha aqui, que é capaz de aguentar muito desaforo. E assim, eles realmente aguentam, assim como outros seres vivos, como a própria Circinella muscae, que são capazes de criar esporos. Inclusive, esse negocinho bem aqui é um lugar onde os esporos estão se formando. E claro, esporos e outras formas de animação suspensa são capazes de sobreviver a adversidades, mas só por um tempo. A verdade inconveniente é que isso aqui tem um limite. Talvez eles consigam até lidar com a radiação do espaço por alguns minutos, dias, talvez até poucos anos, mas o problema maior é que uma viagem espacial do nosso planeta até outro pode durar muito mais do que isso. Vejamos Marte, por exemplo. Ele é o nosso planeta vizinho. Ele está a uma distância da Terra que, bom, uma viagem de foguete poderia tranquilamente fazer esse trajeto em apenas alguns meses. Mas acontece que os seres vivos que saem da Terra normalmente não são tão rápidos que nem um foguete e não são direcionados com sistemas de navegação exatamente para Marte. Isso quer dizer, então, que facilmente uma viagem de um micro-organismo poderia durar muito tempo. Talvez milhares ou talvez até milhões de anos até chegar em Marte. E a evolução não preparou a vida da Terra para lidar com a radiação espacial por tanto tempo, mesmo que em um estado de animação suspensa. Pois é, isso é porque estamos falando do nosso vizinho Marte, mas existem lugares muito mais distantes. Por isso que um serzinho como esse aqui, podemos dizer que é basicamente impossível dele sair daqui da Terra, ficar sendo bombardeado com uma ruma de radiação por muito tempo e acabar chegando até um mundo distante, e tem que chegar inteiro o suficiente para ser capaz de colonizar isso aqui. Ou seja, a única maneira de uma viagem espacial dessas acontecer é se os micróbios tivessem alguma forma de proteção contra a radiação. Algo como uma nave. A litopanspermia é uma hipótese que envolve rochas. Essas rochas seriam como naves espaciais, que dentro dela podemos teoricamente dar uma fatiada e perceber que no seu interior poderiam existir micro-organismos. Alguns bons centímetros ou talvez até metros de rocha poderiam separar o micro-organismo do vácuo do espaço e toda aquela radiação, e aqui dentro seria um ambiente seguro. E o que é mais impressionante é que nós já conhecemos isso aqui. Essa imagem mostra, bem aqui em verde, micro-organismos. E eles estão vivendo no interior
de rochas. Isso é uma coisa que acontece aqui na Terra. Beleza, então o negócio é viajar dentro de pedras. E existem seres que vivem dentro de pedras já. Fantástico. Mas isso ainda traz outros problemas. Que assim, uma rocha dessas, ela, bom, deve pesar algumas gramas, quilos ou talvez até toneladas. E nada disso é pequeno ou leve o suficiente para que fótons, a radiação do Sol, consiga empurrar. Isso aqui não vai se mover pela radiação. Não, e assim, pior ainda, como que um negócio desse tamanho, pesado, iria espontaneamente ascender ao céu? Bom, esse arrebatamento teria que acontecer de uma maneira muito menos sutil e perigosa. Temos que contar com um meteoro. Vem, meteoro! Beleza, então vamos dizer que aqui nós temos a superfície da Terra. E aqui temos um meteoro que vai cair dos céus. E ele teria que ser grande e cair lá de cima com uma rapidez o suficiente para poder, quando colidir com o solo, acabar ejetando um pedaço do solo. Então ele vai bater, esse pedaço que já estava lá no chão vai subir, e ele vai subir muito rápido. Esse pedacinho da Terra vai ter que viajar a uma velocidade de 11 quilômetros por segundo. Eu não disse 11 km por hora, tá? São 11 km por segundo. E para você ter uma ideia, a essa velocidade daria para viajar de Fortaleza até Teresina em menos de 45 segundos. É bastante rápido. Isso é bem rápido. E isso aqui é o que nós chamamos de velocidade de escape. E é chamado assim de escape porque essa é a velocidade grande o suficiente para que esse pedacinho do chão continue subindo, e subindo, e subindo até escapar da gravidade terrestre. Agora note que podemos dizer que existe vida em cada centímetro do nosso planeta, incluindo nesse pedacinho do chão que foi ejetado. E aí esse pedacinho de rocha com seres vivos lá dentro está indo muito rápido. São 11 quilômetros por segundo. E será que seres vivos conseguem sobreviver a isso? Bom, a princípio a vida pode suportar qualquer velocidade, mesmo que muito alta. O problema seria a aceleração. Os seres vivos iriam sobreviver se eles fossem acelerados aos poucos. Mas no caso dessa colisão violenta de um meteoro, esses pobres coitados são acelerados muito rápido. Isso gera uma gigantesca força G e pressão lá dentro. E isso pode matar geral. E fora isso, ainda tem as altas temperaturas causadas pela força do impacto do meteoro e o próprio atrito com a atmosfera na hora de sair do planeta. E depois da saída, ainda tem os milênios ou milhões de anos viajando no espaço, com recursos limitados. E por fim, na hora de entrar no outro mundo, existe mais uma vez temperaturas, força G e pressão altíssimas, em uma colisão violenta. E sinceramente, isso tudo parece ser mais do que suficiente para matar qualquer ser vivo. Ou será que não? Temos que lembrar que essa visão até agora colocou os seres vivos como pobres coitados passivos nessa história. Mas acontece que eles são agentes do seu próprio destino, mesmo em meio a adversidades. Na hora do impacto do meteoro, isso aqui foi ejetado. E nisso aqui podemos dar uma olhadinha melhor. Vamos dar um zoom nesse momento crítico do impacto e perceber que existem vários micro-organismos aqui dentro, sendo que por causa do impacto houve alta pressão, alta temperatura e muita força G. E isso é terrível e, claro, muitos desses organismos pequenininhos acabaram falecendo, porém não todos. Os que sobraram, na verdade, seriam os mais resistentes. Isso quer dizer que eles passaram por seleção natural. Eles são os mais adaptados, que depois de uma viagem espacial de talvez milhões de anos, vão, na verdade, se multiplicar lá dentro. Eles vão colonizar aos poucos de volta aquela rocha. Mas espera, a gente está falando de talvez milhões de anos. Os recursos dentro desse pedaço de rocha não são ilimitados. Uma hora eles podem acabar e aí esses micro-organismos
podem morrer de fome. Mas acontece que esses carinhas aqui que vivem dentro de rochas, eles já naturalmente possuem um metabolismo extremamente lento. Eles aqui dentro vão consumir os recursos bem devagar, e até as próprias divisões celulares podem levar milênios ou até milhões de anos para acontecer. Então, dificilmente todos os recursos vão realmente acabar. E ainda além disso, se as coisas apertarem de verdade, talvez de repente esses micro-organismos podem criar esporos. É um estado de animação suspensa que basicamente não consome nada de recursos. Beleza, e aí depois de um tempo, quando essa rocha cair de novo em um outro mundo, essa rocha aqui vai passar por uma segunda vez um evento de alta temperatura, força G e pressão. Porém, note que dessa vez, nesse segundo evento traumático, esses seres que estão agora na rocha são os sobreviventes do primeiro evento. Eles já passaram por seleção natural e estão resistentes a essas condições. Por isso, na colisão com o novo mundo, beleza, alguns seres podem acabar morrendo, mas eles vão sobreviver com mais facilidade. E aí, na hora de colonizar o novo mundo, os micro-organismos precisam torcer para que seja um lugar minimamente habitável. Mas talvez nem precise de muito. Essa parte da colonização pode talvez ser a mais delicada. Mas por mais difícil que pareça no início da colonização, a vida ainda pode encontrar um jeito. Existe uma estratégia evolutiva conhecida como cobertura de apostas, em que são gerados indivíduos que não são tão aptos a viver em um ambiente ideal, mas conseguem viver melhor em lugares mais desafiadores. E o grande lance dessa estratégia é que vão existir diferentes linhagens de micróbios, com pequenas mudanças aleatórias. Isso faz com que o risco se distribua em diferentes linhagens diversas. Então, devido ao acaso do ambiente onde eles se encontram, podem fazer com que essa linhagem se desenvolva um pouco, mas acabe desaparecendo. Essa aqui acaba nem se desenvolvendo. Essa aqui consegue chegar um pouco mais longe, mas não tanto. Essa aqui não se desenvolve muito também, mas possivelmente uma delas vai conseguir continuar se dividindo e se desenvolvendo. Vai ter uma chance maior de que pelo menos uma das linhagens acabe conseguindo colonizar esse novo mundo, mesmo sendo um ambiente muito ruim. Mais uma vez vemos aqui a seleção natural agir. Assim, células vão se dividindo e se tornando minimamente viáveis em um mundo alienígena. Esses são os primeiros colonizadores, os autores de um novo capítulo da evolução da vida no cosmos. Esses são os sobreviventes da panspermia. Ou pelo menos é isso que poderia acontecer ao acaso. Mas e se alguém, uma vida inteligente, planejasse a panspermia? Vamos fazer um experimento mental. Imagine isso aqui, que há bilhões de anos havia uma civilização alienígena com uma tecnologia muito parecida com a da humanidade hoje. E nessa época ela tinha decidido que a vida é algo muito precioso e por isso ela deve ser espalhada pelo cosmos. Mas veja que essa ideia não é sobre simplesmente alguns indivíduos dessa civilização entrarem em uma nave e saírem por aí até encontrar outro planeta e colonizar ele. Esse não é um plano de expansão de uma civilização. Na realidade, esse plano seria da expansão da vida em si. Seria para pegar alguns seres microscópicos representados por esse cubinho aqui e atirar eles rumo a um novo mundo. E quando esses seres chegarem a esse novo planeta, e eles poderiam não só sobreviver aqui, mas florescer. Com o passar de milhares, milhões e bilhões de anos, essas criaturas iriam colonizar cada centímetro quadrado desse mundo. E mais importante, durante esse processo, a evolução iria tomar de conta. A evolução faria com que essas criaturas microscópicas do início se diversificassem em várias formas. A vida multicelular, as plantas e animais poderiam acabar surgindo e no meio delas uma espécie em particular
poderia acabar se tornando muito inteligente. Ela poderia desenvolver linguagem, escrita e uma civilização. E sim, essa espécie poderia ser a nossa, humana, e esse mundo poderia ser a Terra. Isso quer dizer então que a chegada desses micróbios alienígenas seria a origem da vida na Terra? Essa hipótese é bem absurda. E ainda assim, digamos que essa tal hipotética civilização inicial, ela não criou a vida em si. Esses seres inteligentes do passado apenas espalharam a vida que já existia no seu próprio planeta natal. Então isso meio que não torna essa galera aqui os tais criadores da vida na Terra. Esses caras seriam realmente só os vetores da vida, queriam levá-la de um lugar para outro. Porém, existe um detalhe importante que iria justificar a criação de algo novo. Existe isso aqui, o vácuo do espaço. Porque, pensa bem, se você faz parte de uma tal civilização que quer enviar os seus micróbios para outro planeta, então você teria que vencer o ambiente implacável do espaço, que está entre um planeta e outro. Porque a verdade é a seguinte, o vácuo do espaço, no meio dessa trajetória, poderia apresentar um grande desafio, porque ele iria bombardear esses seres vivos de raios cósmicos. E, além disso, não haveria também no vácuo do espaço comida ou água líquida e outros recursos. Isso tudo torna a vida por aqui basicamente impossível. Seria necessário uma proteção contra esses problemas. E, bom, se micro-organismos fossem naturalmente fazer essa viagem espacial sem a intervenção de um ser inteligente, seria preciso contar com muita sorte. Seria preciso que a superfície do planeta fosse acertada violentamente por um meteoro. E isso aqui fizesse com que um pedacinho do solo acabasse saindo e ganhasse uma grande aceleração. E esse pedacinho fosse rumo ao espaço. E aí, se a gente der um zoom aqui nesse pedacinho e deixar ele maior, e a gente ainda desse uma fatiada aqui para ver o seu interior, a gente poderia encontrar vida. E essa vida aqui estaria muito bem protegida dos raios cósmicos, que não iam conseguir penetrar tão fundo, não prejudicando esses micróbios. Tudo graças a uma espessa camada de material. E ao mesmo tempo, esses micróbios poderiam ter, quem sabe, um metabolismo muito lento, ou talvez até a capacidade de suspender o seu metabolismo, para que não acabem gastando todos os recursos aqui dentro, fazendo com que eles acabem morrendo de fome depois. E aí, depois de milhões de anos viajando, eles iriam aterrissar de forma violenta em outro planeta, e depois de tudo isso, ainda por cima teriam que ser viáveis para colonizar esse novo mundo. Porém, se uma espécie inteligente como essa dirigir esse processo todo, aí nós temos uma chance muito maior de sucesso de colonização de um novo mundo. Nesse caso, nós temos a panspermia dirigida. Na panspermia dirigida, uma civilização pode aumentar bastante as chances de sucesso de colonização com tecnologias que talvez não sejam nem sequer muito diferentes das que nós humanos temos hoje. Por exemplo, para levar de um planeta para outro, esses micro-organismos poderiam ser colocados dentro de um foguete. E aí a própria estrutura do foguete poderia oferecer uma proteção contra os raios cósmicos. E claro que esses micróbios lá dentro poderiam estar em um ambiente refrigerado com seu metabolismo suspenso. Então, mesmo no vácuo do espaço, esses seres poderiam sobreviver aos raios cósmicos e à falta de recursos até chegar ao seu destino. Mas ainda tem um problema. Mesmo os nossos foguetes mais potentes ainda são muito lentos. Isso acontece porque um foguete lá no espaço, para ele acelerar e ficar mais rápido, ele precisa de mais combustível. Porém, se ele precisa de mais combustível, significa que ele vai ter que ter um tanque maior, uma fuselagem maior, e ele inteiro vai ter que ser maior e mais massivo. E foguetes maiores e mais massivos são mais difíceis de acelerar. Se tá mais difícil de acelerar, o que se faz? Se bota mais combustível. E aí se vai adicionando mais massa e dificulta ainda mais acelerar. E se a gente continuar essa brincadeira de colocar cada vez mais combustível e ter foguetes cada vez maiores, a gente vai chegar a um foguete de tamanho impraticável. É por isso que um foguete tradicional não pode ir tão rápido. Existe um limite físico prático e econômico para a velocidade dele. E olha, esse limite pode ser debatível, mas possivelmente está entre talvez algumas centenas de milhares de quilômetros por hora. E eu sei que isso parece rápido, mas
é muito pouco em comparação com a velocidade da luz, porque se essa barra aqui representa a totalidade da velocidade da luz, a velocidade de um foguete ia ser uma fração tão pequena que ela ia representar apenas menos de 0,1% da velocidade total da luz. E isso aqui é quase nada. Com isso, se temos um sistema estelar aqui e um foguete partiu dele para chegar em estrelas mais próximas, iria ainda demorar dezenas de milhares de anos. E para chegar em estrelas mais distantes, em uma galáxia como a nossa, levariam centenas de milhões de anos. E alguns milhões para estrelas intermediárias. E bom, isso aqui, essa coisa mais intermediária, já é um tempo bem ridículo para um projeto de uma civilização. Pelo menos eu quero dizer que existe uma boa chance de, depois desses milhões de anos, quando o foguete encontrar o seu destino final, o projeto, quem sabe, talvez já tenha deixado de existir, ou porque o financiamento acabou, ou porque talvez a própria civilização acabou. Sei lá, ela se autodestruiu, por exemplo. Ah, mas aí você poderia dizer que isso também não importa, né? Porque essa missão de espalhar a vida pela galáxia, ela pode ser autônoma. Então, a princípio, essa civilização bastava apertar um botão lá no início da missão, e aí seria só deixa a vida me levar, ou deixar a vida ser levada. Mas assim, realmente, porque se isso for autônomo, esse foguete pode fazer tudo sozinho, e quando ele estiver lá perto lá do seu destino final, essa civilização aqui que começou tudo, pode, quem sabe, nem sequer existir mais. Essa galera não precisa fazer nenhuma intervenção no final da missão. Eles não precisam, mas deveriam. Idealmente, a civilização que lançaria esses micróbios até um novo mundo deveria continuar existindo, porque na fase final, quando o foguete estiver próximo do seu destino, deveria existir uma possibilidade de alguém aqui decidir apertar um botão de abortar a missão. E eu sei que isso parece uma ideia terrível. Afinal, por que alguém iria abortar uma missão de milhões de anos? Bom, porque talvez isso poderia salvar um planeta inteiro. Porque assim, a verdade é que a tecnologia não é exatamente perfeita. E há milhões de anos, quando uma civilização apontou seus telescópios para esse planeta e escolheu ele como destino para ser colonizado pela vida, não dava para saber tudo desse mundo. Pois é, apenas olhando essa distância toda, não dá para saber com 100% de certeza que esse planeta-alvo já fosse ou não previamente cheio de vida, representada aqui por esses cubinhos vermelhos. E aí o que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia inicial era espalhar a vida para lugares onde não tem, e aí colonizar os planetas. Porém, há uma possibilidade de, sem querer, enviar vida para um lugar que, na verdade, já está cheio de vida. E aí, se isso fosse o caso, isso seria terrível, porque essa viagem de milhões de anos poderia não valer tanto a pena. Mas algo pior poderia acontecer. Imagina se os micro-organismos enviados que chegassem até lá encontrassem outras formas de vida e, no final das contas, os intrusos acabassem sendo muito melhores que os nativos em sobreviver nesse mundo. Isso quer dizer que essas espécies introduzidas poderiam ganhar a competição por recursos em um nível que poderia fazer toda a vida original e única desse planeta ser extinta. Não, e ainda pior seria se esses tais micróbios introduzidos fossem capazes de infectar formas de vida complexa nativa e causar doenças e extingui-las. Uma espécie inteligente, nos seus estágios iniciais de desenvolvimento tecnológico, poderia também ser infectado por esses intrusos e, por causa disso, também podem acabar desaparecendo. A ideia inicial seria espalhar a vida pela galáxia e não destruí-la. Ainda mais se for vida inteligente. E tudo bem que você poderia até argumentar dizendo que não interessa isso. Tudo bem isso acontecer. Se antes da missão a gente tinha um planeta que estava cheio de vida, depois da missão você continuou com um planeta cheio de vida. É uma forma de vida diferente. E assim, realmente, a quantidade de planetas com vida não iria mudar. Mas a quantidade de planetas com vida única iria. Se a vida nesse planeta
surgiu de forma independente? Então existem mecanismos biológicos aqui que são únicos, que só existem nesse planeta. E mesmo que a vida tenha começado em outro lugar, e aí por panspermia natural acabou encontrando esse lugar, ainda assim a evolução fez com que esse mundo fosse colonizado por formas de vidas únicas que só existem aqui. Então, se por causa da missão as espécies do novo mundo que só existem lá acabassem desaparecendo, então a biodiversidade total da galáxia iria diminuir. E digamos que esse é um cenário pior do que se nada fosse feito. Então, para que a missão de panspermia dirigida tenha um valor e uma justificativa muito maior, ela deve ter isso aqui, um botão de abortar missão. Isso faria toda a diferença, porque se uma civilização um dia olhou para um mundo e achou que não tinha vida aqui, e por causa disso enviou um foguete com micróbios até lá para colonizar esse lugar novo, mas quando ele estava bem perto, eles deram uma olhadinha melhor de novo e viram que na realidade esse planeta estava cheio já de vida. Bom, nesse cenário, com um botão de abortar missão, eles poderiam decidir apertar isso e aí evitar uma catástrofe desse mundo distante e simplesmente decidir não colonizar nada. Puxa vida, muito legal. Mas nós temos um problema de tempo. Lembre-se que estamos falando de uma viagem espacial que demora milhões de anos. E aí, com o passar desse tempo todo, no final da missão, essa civilização aqui pode acabar desaparecendo. E aí, não vai ter ninguém para decidir ou não apertar esse botão. A única maneira de resolver isso seria se a viagem fosse mais rápida. Seria muito bom se ao invés de milhões e milhões de anos, essa viagem demorasse apenas alguns séculos. E tudo bem que alguns séculos ainda é muita coisa para um indivíduo, talvez. E quem sabe muita coisa pode acontecer com uma civilização durante esse tempo. Mas isso pode ser rápido o suficiente para que essa civilização bem aqui continue existindo. Pelo menos as chances são bem maiores. E para conseguir fazer uma viagem dessas tão rapidamente, nós temos que atingir velocidades que na prática são impossíveis de se conseguir com um foguete tradicional. Nesse caso, nós temos que pensar em um meio de transporte completamente diferente. Nós temos que pensar nisso aqui. E eu sei que isso aqui parece ficção científica, mas a realidade é que a humanidade já é capaz de fazer isso agora, ou pelo menos daqui a alguns pouquíssimos anos. Bom, mas o ponto é que isso aqui é conhecido como uma vela solar. Essencialmente, ela é como se fosse a vela de um barco aqui na Terra. Só que enquanto que a vela do barco boiando no mar é empurrada por partículas do vento que esbarram nela, a vela solar, por outro lado, é empurrada por fótons. Os fótons que vêm de uma estrela. E o problema aqui é que os fótons individuais dão um empurrão muito, mas muito pequenininho. É um empurrão muito, mas muito menor do que um barco recebe de uma partícula de vento. E aí, para compensar isso, é necessário ter uma vela solar proporcionalmente muito maior em comparação com a sua carga, que é muito mais leve. Por isso que se a gente olha para uma vela solar, é a vela em si, e somente essa partezinha bem pequena aqui do meio é a carga, a parte mais importante. Pois é, e essa história toda de vela solar é estranha, mas tem um bom motivo para isso. Enquanto que um foguete precisa carregar todo o seu combustível para poder se locomover e aumentar sua velocidade, o que impulsiona uma vela solar, na verdade, é uma fonte externa de fótons. Essa fonte pode ser uma estrela ou até um laser bem potente que podemos fazer só para acertar essa vela. E graças a esses empurrões dos fótons, essa vela solar pode atingir velocidades muito maiores do que um foguete tradicional. Pelo fato dela não ter que carregar o seu próprio combustível, velas solares podem atingir velocidades de centenas de milhões de quilômetros por hora. Então, se a gente voltar para essa barra aqui representando a totalidade da velocidade da luz, podemos dizer que centenas de milhões de quilômetros por hora, então, podem representar uma fração significativa, como 50% ou mesmo 20%. Essa aqui é uma fração significativa
da velocidade da luz, muito maior do que a fração de um foguete. Graças a isso, uma viagem para outros planetas, de outros sistemas estelares, talvez até um pouco distantes, que antes levariam milhões de anos, com velossolares, agora é uma questão de séculos. Com isso, daria para a gente fazer uma missão de panspermia dirigida curta o suficiente para que se torne possível que a civilização que lançou os micróbios possa continuar existindo no estágio final, no momento derradeiro em que vão ter a confirmação se o destino tem ou não vida, se devem ou não abortar a missão. Fantástico! Mas ainda assim existe um último problema a ser resolvido. Porque lembre-se que as velas solares, elas precisam ser muito leves. Tudo deve pesar apenas alguns poucos gramas. E a carga, idealmente, deve ter menos de 1 grama. Por isso que a carga, os micróbios, eles devem estar em uma cápsula não muito maior do que um pequeno comprimido. Ou seja, existe apenas uma fina camada de material entre a vida ali dentro e o exterior. Essa espessura simplesmente não é o suficiente para proteger contra os raios cósmicos. E aí, com isso, esses seres iriam acabar morrendo numa viagem de séculos, recebendo raios cósmicos praticamente sem nenhuma proteção. Isso é inevitável. A menos que essa vida tenha sido criada. Técnicas de engenharia genética poderiam modificar tanto um organismo unicelular que poderíamos dizer que ele é uma coisa nova, uma criação. Essa vida poderia ser criada com o único objetivo de ser resistente a raios cósmicos. E, além disso, poderiam ser capazes de entrar em um estado de metabolismo suspenso para não consumir recursos durante a viagem. Essa seria então uma criação feita para a panspermia dirigida. Isso quer dizer então uma coisa bizarra. Quer dizer que essa civilização criou vida, que foi lançada para um planeta, espero eu, sem vida. E lá esses micróbios colonizaram esse novo mundo. Então, no fim, essa galera criou vida nesse planeta. Então, se há bilhões de anos no passado esse planeta-alvo tenha sido a Terra, então podemos dizer que a vida na Terra foi criada por essa civilização há muito tempo atrás. Eles, então, seriam os nossos criadores. Agora, sinceramente, quer dizer que isso de fato aconteceu? Absolutamente não. Essa é só apenas uma hipótese extremamente improvável, até que se prove o contrário. E enquanto isso, nos resta nos maravilhar com as ricas possibilidades da jornada mais incrível do cosmos, a da vida.